Chega fim de maio e o leão da receita tá com fome. Ele quer o seu dinheiro, como todo ano. O prazo está acabando e a maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. Declara correndo, confia no automático e paga mais imposto do que deveria. Dá para pagar menos sim, legalmente. Sem gambiarra, sem risco, sem dor de cabeça. Só que quase ninguém faz isso e continua alimentando o leão sem perceber. Hoje eu vou te mostrar exatamente como parar com isso. E no final do vídeo tem um erro que parece pequeno, mas muita gente acaba cometendo e acaba perdendo muito dinheiro mesmo declarando certo. Então fica comigo até o final. Ok, vamos começar com o ponto número 1 que quase ninguém sabe. Saúde. Você sabia que dá para deduzir praticamente tudo o que você gasta com saúde e pagar menos imposto por causa disso? Plano de saúde, as consultas particulares, os exames médicos que você paga por fora, psicólogo, dentista, tudo isso pode ser abatido. E diferente de outras despesas, aqui não existe limite para dedução com saúde. Agora calma, não é sair aí colocando qualquer coisa, tem regras. Você só pode deduzir despesas que foram realmente pagas por você, tem comprovante, tem nota fiscal, o recibo com CPF, CNPJ, e são serviços reconhecidos pela Receita Federal. Ou seja, nada de jeitinho. Agora vamos supor que você paga R$1.000 por mês de plano de saúde. Em um ano, isso dá R$12.000. Esses R$12.000 não voltam direto para você, mas eles sim diminuem o valor sobre o qual o imposto é calculado. Traduzindo, você não vai receber os 12.000 de volta, mas paga menos imposto por causa desses 12.000. E se você estiver na faixa mais alta de 27,5%, isso pode representar uma economia de mais ou menos R$3.000 no ano. E isso só com plano de saúde. Agora, soma consultas, exames, dentista, esse número cresce rápido. Só que aqui está o problema. Muita gente simplesmente ignora e declara tudo. Ou declara errado. E acaba pagando imposto sobre um dinheiro que já gastou e que não deveria pagar. Ou seja, paga duas vezes. Agora, o segundo ponto, esse aqui é muito mais desconhecido, mas pode te economizar muito dinheiro no futuro. Reformas no imóvel. Tudo o que você gasta melhorando seu imóvel pode reduzir o imposto que você vai pagar lá na frente quando for vender. Mas tem uma condição. Você precisa guardar todas as notas fiscais. Não adianta fazer a reforma e jogar tudo fora depois. Sem comprovante, para a Receita não existe. Hoje em dia até ficou mais fácil. Muita coisa é compra online, nota por e-mail, você tem um histórico de compras, mas mesmo assim você precisa guardar tudo. Nota fiscal do pintor, nota fiscal do eletricista, mão de obra, materiais, tudo o que realmente melhora o imóvel. Se você não organizar isso lá na frente, quando você for vender o imóvel, é como se você nunca tivesse gasto esse dinheiro. Mas como funciona isso, Dani? Quando você vende o imóvel, o imposto não é sobre o valor total da venda, é sobre o lucro, sobre o que você ganhou com esse imóvel. A diferença entre o que você pagou quando comprou, o custo do imóvel, e o valor que você vendeu. Agora entra o ponto importante. Tudo o que você gastou com reforma pode ser somado ao custo do imóvel. E isso reduz o lucro e reduz o imposto. Para deixar simples, vamos imaginar que você comprou um imóvel por R$300.000. Agora, ao longo dos anos, foi gastando uns R$100.000 em reformas, trocou piso, fez a cozinha nova, melhorou o banheiro, trocou a parte elétrica e guardou todas as notas. Agora você vende esse imóvel por R$500.000. Com a reforma declarada, o custo sobe para R$400.000, não aqueles R$300.000 originais, porque foram somados todos os custos das reformas. E o lucro seu agora cai para 100.000. Ou seja, você paga impostos sobre 100.000 e não sobre 200.000. Isso pode significar milhares de reais a menos de impostos. Agora o cenário real sem as notas. Você jogou tudo fora. O custo do apartamento continua sendo os 300.000 originais. Você vende por 500 e agora você paga imposto sobre os 200.000 cheios.
a maioria das pessoas faz reforma, paga tudo e não guarda absolutamente nada. Ou paga tudo em dinheiro, sem nota, faz um Pix para o eletricista e acabou. Perde completamente esse benefício. E aí, quando vende o imóvel, paga mais imposto do que deveria, dinheiro literalmente jogado no lixo por falta de organização. Ponto número 3. Educação. Essa você não sabia. Sabia? A escola dos filhos pode sim reduzir o imposto que você paga. Mas aqui tem um detalhe importante. Diferente da saúde, a educação tem limite. Como funciona? Você pode deduzir gastos com escola, faculdade, cursos técnicos, tanto seus quanto dos seus dependentes. Mas existe um teto. Hoje, esse limite gira em torno de R$ 3.500 por ano por pessoa. Ou seja, você paga R$ 1.000 por mês na escola do seu filho, no ano isso dá R$ 12.000. Mas na declaração você só pode usar cerca de R$ 3.500 para bater. Se você estiver na faixa de 27,5%, a faixa mais alta, isso pode gerar uma economia de mais ou menos R$ 1.000 por ano. Não é gigantesco, mas eu não abriria mão de R$ 1.000 assim como assim. Agora, imagina isso ao longo de vários anos com mais de um filho. Começa a fazer diferença. Mas tem algumas exceções. Não entra, por exemplo, cursos livres, cursos online genéricos, idiomas, cursos de curta duração. Tem que ser ensino formal. Agora, o quarto ponto, investimentos. Aqui que muita gente se enrola e acaba pagando impostos quando deveria pagar muito menos ou até nada. Presta atenção nisso aqui porque vale dinheiro. Prejuízo em investimento pode reduzir o imposto que você paga no futuro. Mas calma, não é ganhar dinheiro perdendo, é usar o prejuízo de forma inteligente. Como assim, Dani? Se você teve prejuízo na bolsa, em ações, fundos imobiliários, você pode usar esse prejuízo para abater lucros futuros. E aqui vem uma regra importante. Prejuízo só compensa para frente, nunca para trás. Se você teve lucro em janeiro e prejuízo em fevereiro, você não pode voltar no tempo para reduzir o imposto de janeiro. O imposto já devido continua devido. A compensação sempre acontece nos próximos meses ou anos. Traduzindo, você não paga imposto sobre o lucro cheio que você teve. Você paga só sobre o lucro depois de descontar prejuízos anteriores. Exemplo, vamos supor que você perdeu R$ 10.000 na bolsa em um ano. E no ano seguinte você ganha 15.000. Você não vai pagar imposto sobre os 15.000. Você pode descontar os 10.000 que tinha perdido e pagar impostos só sobre os 5.000. E isso faz uma diferença enorme. E tem outro ponto importante. Esse prejuízo não vence. Você pode usar no ano seguinte ou até anos depois. Desde que esteja declarado, né? Mas tem um detalhe. Você só pode compensar prejuízos dentro do mesmo tipo de investimento. Ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários. Não dá para misturar. E tem mais. Você precisa declarar esses prejuízos corretamente e guardar o histórico. Porque se você não registra para a Receita, esse prejuízo não existe. E você perde o direito de compensar. Ou seja, você perde dinheiro duas vezes. Primeiro no investimento e depois no imposto. Agora, o último ponto que eu aposto que quase ninguém sabe. E se você já sabia, me deixa aqui nos comentários. Eu já sabia. Pensão alimentícia. Esse aqui muita gente não sabe, certeza. Mas pode gerar uma economia bem relevante na tua vida. Se você paga a pensão alimentícia, você pode deduzir 100% do valor pago no imposto de renda. Sem limite. Mas tem uma condição importante. Tem que ser pensão determinada por decisão judicial ou acordo formal homologado. Não vale acordo de boca, não vale transferência informal. Tem que estar tudo documentado. Vamos traduzir? Você paga R$ 2.000 por mês de pensão alimentícia. No ano, isso dá R$ 24.000. Esses 24.000 não voltam direto para você, mas reduzem a base sobre a qual o imposto é calculado. Se você estiver na faixa mais alta, de 27,5%, isso pode representar uma economia de mais de R$ 6.000, R$ 7.000 por ano. É uma diferença grande. Agora vem o problema. Muita gente paga a pensão, não declara corretamente ou faz acordos informais sem documentação e aí perde completamente esse benefício. Dinheiro perdido. Por quê? Por falta de informação.
Imagina a pensão alimentícia com 2, 3 filhos. Em resumo, dá para pagar menos de imposto? Dá sim, só se informando. O prazo está acabando, então antes de enviar sua declaração, confere tudo. Pergunta para o seu contador, ei, está pagando o mínimo, está pagando a mais? Porque depois que você envia, já era. Imposto você sempre vai pagar. A questão é, quanto você está pagando à toa? Se esse vídeo te ajudou a pagar menos imposto, pelo menos já se inscreve no canal, porque aqui o conteúdo não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre parar de perder dinheiro também. E compartilha com aquelas pessoas que você já sabe que estão pagando mais impostos do que deveria. Eu sou Dani Bennett e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!